Bom dia, boa tarde, boa noite. Márcio Baccarini, Criatório Baccarini. Hoje eu vou abrir uma discussão, né? É até bom, gostaria até que as pessoas, né, opinassem aí nos comentários e eu vou passar, né, a minha ideia sobre esse tema aqui, porque os galos brigam, ok? Antes de começar, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo João de Betim, né? Nós tivemos há poucos dias, né? Nos encontramos há poucos dias aí em uma apresentação, né? Grande pessoa, grande amigo, né? Então, um grande abraço aí, ô João. Vamos nos encontrar aí mais para frente, se Deus quiser, né? Muito bem. Então, vamos começar esse pequeno debate aqui. E por que esse debate? Por uma questão, né, bastante simples. Muita gente, né, que faz, né, apologia contra o galismo levanta falsas ideias, né, e expõe essas ideias porque elas são fáceis de serem vendidas, né, ao público que não entende nada ou não tem conhecimento nenhum sobre o galismo. E essas pessoas, né, sabendo que os argumentos são frágeis, elas levantam, né, certas ideias, expõem certas ideias que eu acredito até que elas sabem que é mentira, né, mas que é fácil vender, ok? Quais são essas ideias? Eu vou expor elas aqui. A primeira delas é dizer que os galistas colocam as aves em estado, né, de sofrimento para que elas fiquem agressivas, né? Então aí vem pessoas dizendo que os galos ficam fechados dias e dias em local escuro, frio, para que eles fiquem agressivos, né? Então, esse argumento ele cai por terra porque ninguém faz isso. É difícil encontrar um animal que tenha um tratamento mais diferenciado, né? Quanto a tudo, quanto às instalações, quanto à alimentação, quanto à forma, o carinho com que o tratador lida, né, com as suas aves, como é o caso dos galos combatentes. Até porque, né, é necessário isso para que o galo realmente possa se desenvolver, alcançar sua plenitude e poder então se apresentar, né, de uma forma convincente. Se o galo for mal cuidado, maltratado, mal alimentado, submetido a esse tipo de tratamento, obviamente que ele vai ser um animal que vai se definhar, né? Então ele não vai atingir os seus objetivos, ok? Então esse argumento é um argumento muito frágil, né? Mas pega, né? A pessoa falar isso na mídia, falar que o galista faz isso, faz aquilo contra os galos, né, para que o galo fique agressivo, né? Ele sabe que isso não é verdade, sabe que os animais são muito bem cuidados, ok? Pode até apresentar aí, né, uma situação ou outra em que se encontrou alguma ave em um estado de maltrato, vamos dizer assim. Mas eu gostaria que pegasse que tipo de animais não foram encontrados nessa situação. Cachorros, gatos e vários outros animais, macacos, também são encontrados nessa situação e não tem nada a ver, né, com o fato de o galo combatente ser um animal que briga, ok? Então esse argumento, apesar de ser, né, exposto com frequência na mídia, ele não tem sustentação. Todas as vezes, né, em que houve, né, de forma inapropriada invasão, né, de criatórios, não se encontrou essa situação, né? A segunda colocação, que os galistas aplicam nos animais hormônios para que os animais, para que as aves, então, fiquem agressivas. Olha, eu desafio a quem diz uma coisa dessa que me apresente onde se compra hormônio para galinha, né? Não existe, no mercado não existe, nem no mercado negro existe.
aplicar hormônio de outros animais, inclusive hormônio masculino, testosterona e por aí vai, nas aves, nós sabemos que esses hormônios são biologicamente inativos, porque eles são, vamos dizer assim, próprios para cada espécie. Então, o hormônio masculino, né, testosterona, né, humana, não tem efeito biológico na ave, porque os receptores hormonais da ave são totalmente diferentes, né, do receptor hormonal do homem. Então, aplicar isso, e se alguém já tentou fazer isso, ou se alguém faz isso, ou alguém fez isso, está perdendo tempo, porque não vai conseguir nada com isso, tá? Vai gastar dinheiro, né? Então, assim, não existe nenhum tipo de medicação que possa aplicar em determinado animal para que ele se torne agressivo, né? Para que ele lute, para que ele brigue, né? Não existe. Ou se isso é verdade, então vamos pegar, né, uma ave, né, vamos dizer assim, uma legórnia, né, e vamos aplicar esse hormônio, vamos transformar a legórnia em um galo de combate. Você não vai conseguir fazer isso nunca. Então nenhum galista, né, utiliza-se desse tipo de procedimento para fazer seu galo brigar. Ok? Isso aí é fora de cogitação, né? Mas a gente encontra na mídia aí gente dizendo que se aplica, né, hormônios ou algum outro tipo de substância que faz com que o galo brigue, tá? Então, a melhor forma para se comprovar isso é pegar uma outra ave que não seja galo combatente, né, um outro tipo, né, outra raça qualquer de ave e fazer brigar então através dessas medicações. Isso não existe, né? Até o contrário, né? Às vezes o galista aplica injeções na ave, mas são injeções de vitamina. Embora eu já é explícito que eu discordo de que vitamina tem que ser injetável. Injeção em galo, o máximo que eu faço é vacina, né? Então, assim, não acho que isso leve a nada, sabe? Essas aplicações de vacina, de vacina não, de vitaminas, né? Naqueles vídeos que eu falei sobre vitamina, eu deixei isso muito claro para vocês, que é o meu modo de pensar, viu, gente? Eu respeito quem pensa diferente. Eu respeito. Aliás, o galismo é feito das diferenças, né? Se todo mundo fizesse tudo igualzinho, talvez não tivesse tanto glamour o galismo, né? Então, assim, eu penso assim, provavelmente outras pessoas pensam diferente. E tudo bem, é justamente essa diferença, né, esse modo de pensar diferente, de agir diferente, que faz o galismo, né, ter um glamour muito especial. Então, mas dizer que existem medicações que são aplicadas nas aves para que as aves, então, briguem, né, também cai por terra. Não existe esse tipo de medicação, né? Não existe. Desafio a quem dizer que existe que se manifeste, né? Bom, então nós vamos para um outro lado da história. Há poucos dias atrás eu assisti um vídeo em que um desses, né, detratores do galismo, né, desses que querem fazer o galismo, né, um crime, né, essa pessoa disse que os galos brigam não é porque eles têm isso no seu instinto. Eles brigam porque eles são extremamente territorialistas, ou seja, eles defendem o seu território, né? E como eles têm um instinto de territorialidade muito grande, então por isso eles brigam. Então vamos ver se esse argumento tem fundamento, né? Vamos ver se ele tem fundamento. O que você observa na natureza, né, a manifestação da territorialidade? Para duas coisas, né? Os animais criam o seu território para reprodução e alimentação, né? Reprodução aí inclui desde, né, vamos dizer assim, manter uma determinada área onde aquele animal
possa se reproduzir, né? Ou seja, ele geralmente é um macho, ele detém uma quantidade de fêmeas num determinado espaço geográfico, aonde ele, vamos dizer assim, ali ele manda, ali ele faz valer a sua genética, ali ele se reproduz, então ele garante ali a transferência dos seus genes para futuras gerações. Então esse é um lado. Incluindo nessa área, nessa questão da reprodução, né, nesses territórios também as fêmeas costumam se agrupar para defender as suas crias, né? Então formam verdadeiros clãs, onde um macho e algumas fêmeas, né, se organizam, mantêm um território, né, ali sob guarda, aonde esse macho reproduz com essas fêmeas, e as fêmeas e o macho se cuidam, né? Ali eles vão não apenas se reproduzir, mas vão cuidar das suas crias, né? Esse instinto é um instinto natural, mais, vamos dizer assim, mais proeminentes em alguns tipos de animais e menos em outros, né? Mas é visível isso na natureza. Você vê um leão com várias leoas que fazem um determinado clã e mantém um território ali aonde eles vão se reproduzir, tá? E onde eles vão criar os seus filhotes, ok? E isso aí existe com várias espécies, tá? Essa territorialidade também, ela pode ocorrer quando uma determinada espécie, né, isso é comum, por exemplo, em aves, uma determinada espécie, né, juntam seus milhares, formam casais e o grupo inteiro defende um território onde todos aqueles casais vão se reproduzir, né? E nesses casos, cada casal detém um pequeno território desse, onde ele não permite a entrada de outro, né? Nós podemos ver isso com muitas aves, né? Um bando de aves, né? Eles ocupam determinada árvore ou determinado local, né? E ali naquela ave cada um tem o seu ninho, então cada casal defende um ninho e todo o grupo defende aquele espaço, tá? Mais uma vez voltado para a reprodução e para a criação dos seus filhotes, ok? E tem vários outros modelos de territorialidade sempre voltados para isso. Em algumas situações, a territorialidade está na busca da área para preservação da alimentação, né? Então, determinados grupos de animais mantêm o território não apenas para procriação, mas também para alimentação, e não permite que outros animais invadam a sua área para abater presas, tá? Então, é um conjunto, né, também voltado agora para a alimentação. Ou seja, vamos dizer, reprodução e alimentação está na base da sobrevivência. E as espécies, para sobreviver, eles criam a territorialidade para reproduzir e se alimentar, criar seus filhotes e manter, né, os seus genes na natureza. Isso se aplica aos galos? Então vamos lá, aplica-se aos galos. Primeiro, os galos não têm, desde pintinhos, né, eles não têm problemas com alimentação, né? Eles recebem alimentação farta, inclusive alimentação bastante, né, bastante adequada, bastante, né, vamos assim, mais do que a necessária para sobreviver, de tal forma que eles não precisam criar grupos para defender áreas de alimentação. Eles já crescem, né, juntos com alimento à disposição. Então, se existe um gatilho, né, hereditário, genético, que dispare a territorialidade por conta de necessidade de alimentação, ela não se manifestaria nos nossos galos, porque eles têm toda a alimentação disponível, não passam fome.
Bom, aí vem a questão então da reprodução, né? Os galos, eles têm uma territorialidade para a reprodução, é essa a história, né? Ou seja, o galo, ele quer manter o clã das suas galinhas para garantir a sua reprodução. Isso é verdade? Bom, se fosse, nós temos que voltar lá na natureza de novo, né? Olha bem, na natureza, essa territorialidade voltada para criar um espaço para a reprodução ocorre quando aquele animal atinge a sua maturidade sexual, né? Então vamos dizer assim, os leões, né? Tem o leão, a leoa, nasce os filhotes, nascem machos e nascem fêmeas, né? Enquanto esses machos não atingem a maturidade sexual, eles permanecem no bando, tá? Eles só são expulsos do bando pelo pai quando eles começam a atingir a maturidade sexual, ou seja, quando eles começam a competir com o pai pelas fêmeas. Então, nesse momento, né, os machos dominantes expulsam os machos que estão chegando aí na adolescência. Então, essa territorialidade relacionada à questão da reprodução, ela é geralmente não, sempre, né? Ela é imposta quando o macho alfa, o macho dominante, se sente ameaçado por esses machos que nasceram ali e que estão atingindo a maturidade sexual. Nesse momento, esses machos alfa expulsam esses adolescentes do bando para que eles vão para outro lugar, né? E as fêmeas permanecem ali. Isso acontece com os galos? Não, não acontece. Os galos começam a brigar enquanto são muito, mas muito pequenininhos. Nós temos pintinhos de semanas que já começam a brigar. Eles não têm maturidade sexual nenhuma para isso. Eles não estão defendendo território para reprodução, e muito menos para alimentação, porque alimento eles têm. E como que se explica então territorialidade num pintinho de 5, 6 semanas? Que se pegam, né? Que se pegam, e nós sabemos que muitas vezes, se você não prestar atenção, com 4, 5 semanas, esses pintinhos se pegam e se matam, né? Eles se pegam e se acabam. Muito antes de se aproximar da idade de mais ou menos 11 meses, quando as aves começam os primeiros cantos, ou seja, o canto do galo é um indício do início da sua maturidade sexual, né? Então, muito antes de cantar, muito antes de atingir essa maturidade sexual, né, essas aves já brigam. E brigam entre si naturalmente, soltas no espaço. Mesmo que você tenha um território grande, né, espaçoso, em que esses pintos possam se locomover, vira e mexa, eles vão se pegar. Eu vi um vídeo, esses dias para trás, de 2 pintinhos que não tem nem uma semana se pegando mesmo. E eu achei engraçado porque o dono separava os dois davam uma voltinha e vinha e começava de novo, né? Quer dizer, não estão instigados, não tomaram remédio nenhum, que isso é bobagem, né? Não estão defendendo território nenhum, nem por reprodução, nem por alimentação, porque o alimento está à vontade ali e a reprodução está bem longe da ideia desses pintinhos, né? E eles estão se pegando. Então, essa questão da territorialidade é muito, muito frágil, né? Não faz sentido, né? Se você pôr assim em cima da mesa, não faz sentido. Então, a pergunta é por que os galos brigam, né? Isso está na sua genética, isso é genético. O galo, ele briga por determinação genética, né? O galo combatente, ele traz na sua genética, né, essa vontade do combate. Isso é parte da sua herança genética, né? Da mesma forma, por exemplo, que o touro, né?
O touro vive num espaço grande, né? Se alguém já conheceu alguma fazenda que cria touro, né? Aqui no Brasil tem, mas são poucos, mas na Europa, né? Principalmente na Espanha, tem fazendas de criação de touro, né? São criados em espaços imensos, né? Em espaços grandes, submetidos a uma excelente alimentação. E, no entanto, eles trazem na sua herança genética, né, essa vontade de combate, né, de brigar, como o galo também traz, né? Como o galo também traz. Então, isso não é por defesa de território, não, né? Isso não é por defesa de área de alimentação, isso não é por medicação, isso não é por ser instigado, isso é hereditário. Tá? Então, esse debate, né, de que se o galo briga ou porque são instigados, porque são maltratados, porque são, né, submetidos a medicações, ou por territorialidade, nenhum disso se sustenta. Não existe sustentação para isso. Tá? Não existe sustentação para isso. O galo de combate, ele traz na sua genética, né? Traz na sua genética, traz na sua carga genética esse instinto de combate, né? Esse instinto, o galo gosta desse instinto de combate, ele gosta de combater, né? Então, assim, me desculpe muito essas pessoas que podem até não gostarem, ou podem até usar argumentos, só não gostaria que usassem argumentos falsos, né, argumentos sem sentido, para tentar julgar, né, pessoas contra o galismo, né, como se fosse, né, o galismo uma questão da definição, da determinação do galista. Né? Não é. Essas aves são né, geneticamente determinadas a isso, e o galista apenas, né, institui regras, institui formas para que as suas aves, quando vão a combate, vão nas melhores condições possíveis, na melhor condição de igualdade, né, e nenhum galista quer maltratar seus galos. Né? Isso aí é pura bobagem. Então, eu acho que isso é uma colaboração. Quem pensa diferente, ou quem tem outras informações, coloque aí, né, abaixo no vídeo aí, né, sobre as suas ideias. Né? É até bom que a gente acate a ideia de todo mundo e vamos defender o nosso galismo, tá? Que ele é uma coisa cultural e ele é apenas uma forma, né, que o homem encontrou de canalizar essa herança, né, essa genética do galo para condições de igualdade, condições de preservação da espécie. E o dia que o galo não puder brigar, ou seja, o dia que nós contrariarmos essa genética do galo, obviamente que essa espécie vai desaparecer. Tá bom? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Um grande abraço, Márcio Baccarini.